Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 67º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade, tendo prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas e terem aí uma melhor regulação na ansiedade. E o tema do episódio de hoje é como funciona a minha avaliação psicológica. Então eu vou falar como que funciona, como que eu avalio o primeiro atendimento aí dos pacientes que chegam no SUS. Eu apenas quando eu tinha tempo ou quando a pessoa falava, né, um pouco menos, ia direto na demanda, né, a pessoa não se expressava muito, eu fazia em um atendimento, mas geralmente acabava sendo em mais que um. No particular, eu optei por ter a primeira sessão mais longa, né, um padrão aí utilizado por outros profissionais também, por outros psicólogos, e ter uma avaliação já completa na primeira sessão com o que eu vou falar aqui. Então vamos para a meditação inicial, que eu vou explicar, eu faço ela com os meus pacientes, né, no primeiro atendimento, e depois eu vou explicar então como funciona o meu atendimento. Eu quero que você puxe o ar forte pelo nariz e solte pela boca 3 vezes. Caso não tenha terminado, tenha o seu tempo. Defina a posição das pernas, se você vai ficar sentado, deitado, olhos abertos, olhos fechados, a posição dos braços. Fique de uma maneira confortável dentro do possível para relaxar e não para dormir. E nos próximos minutos eu quero que você ouça minha voz e siga os comandos. Então, se você optar por fechar os olhos, feche os olhos. Sinta todo o relaxamento dessa última respiração que a gente fez. Quero que você sinta aquele alívio, sinta tudo leve que a respiração nos traz. Agora, eu quero que você sinta o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. O objetivo não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo é apenas perceber os pensamentos virem e deixá-los naturalmente irem embora.
Não se julgue, não se culpe. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso. Na meditação, nós conseguimos sentir a respiração, ver que o pensamento desvia, então a gente volta a atenção para a respiração, volta ao que estava fazendo. Prestar atenção na atenção, é a meta atenção. E conseguimos levar essas práticas para a nossa vida. Então conseguimos ter um foco maior. Sinta a respiração por mais alguns instantes. Lembre-se, o objetivo é perceber os pensamentos vindo, deixá-los ir embora e criar o hábito de respirar conscientemente algumas vezes. Isso vai mudar significativamente a sua vida. Começa a voltar a atenção no ambiente, nas suas mãos, nos seus pés. Volta a atenção para o seu corpo. E aí? Como é que foi o exercício? Eu imagino que tenha sido bom. É uma meditação que relaxa e eu espero que você crie o hábito, coloque o hábito na sua vida. São inúmeros benefícios. Então, esse é um exercício de meditação que eu coloco no final da primeira sessão com os meus pacientes, assim como eu guio ele na internet. Agora eu estou elaborando um curso, né, uma mentoria aí, e tem também exercícios de meditação lá, então é um exercício bem completo. Eu faço uma variação desse todos os dias, né, eu seguro o ar por um tempo maior, então não é para a pessoa que está começando, né, não é tão simples para quem está começando, mas a ideia, né, tem exercícios mais curtos que eu vi aqui no canal também. Então, eu tenho algumas etapas que eu avalio, né, tem algumas etapas. Então, o primeiro ponto é a demanda inicial. Já avisando, tá, gente? Eu tô gravando a primeira vez aqui, tem trânsito aqui, e agora tem um gato, uma gata revoltada, eu não sei se é dos meus, mas eu acho que é do outro lado do rio, ali na vizinha. Tá tendo alguma briga. Então, eu não sei, tá? Eu não sei como é que tá a questão do ruído aí pra vocês, mas eu espero que o fone segure bem essa questão.
Então, a primeira etapa, né, é ouvir a pessoa. A primeira pergunta que eu vou fazer para a pessoa é o que te trouxe aqui. E tem algumas possibilidades nesse sentido. Eu vou colocar as demandas mais comuns aqui. Lembrando, né, que eu comecei, eu tô gravando esse vídeo, gravando e vai pro ar, né, 2 de outubro de 2023. E eu tô colocando conteúdo por semana nas minhas redes sociais, né, exceto os cortes antigos que estão indo pro Instagram, que em breve vai, no mês que vem eu pretendo manter o mesmo assunto até nos cortes, né, eu vou ajustar isso aí. E assim, vai ter uma semana da ansiedade, tá? Vai ter a quinta semana desse mês, né? Quinta semana que seria os últimos dias de outubro e os primeiros dias de novembro ali, né? Eu vou falar só sobre ansiedade, se eu não me engano, tá? É um dos tópicos. Se não é na quinta, é numa das anteriores. E eu vou detalhar melhor as demandas de ansiedade, vou passar por todas elas. Mas assim, ansiedade é uma demanda que a gente pensa naturalmente é algo ruim, né? Quando chega no atendimento, geralmente sim, mas a ansiedade por si só ela não é ruim, ela é boa, tá? Em uma quantidade, como tudo, né? Tudo na vida, até a água em excesso mata, e a água em falta também mata. Então a ansiedade não é diferente, a ansiedade em falta ela é ruim, em excesso ela é ruim também. Então, na quantidade adequada, ela é essencial para a sobrevivência, porque o ser humano ele evoluiu a partir da ansiedade. Então, se você se imaginar aí, né, numa praia, né, e você tá ali na beira da praia, você vê, pensa, imagina que tem um tubarão ali. Você não tem tempo de pensar, né? Você não pensa, né, que a ansiedade ela é luta ou fuga. Então você não pensa, eu acho que no braço eu ganho do tubarão. Então, você simplesmente foge e depois pensa. Isso é bom. Nesse contexto, dada a situação, é uma situação de vida ou morte, né? Dependendo da situação ali, pode ser fatal. Só que você já parou para pensar que a gente tem essa situação de luta e fuga, que é um gasto energético muito grande, que a gente não pensa, não é racional, em coisas irrelevantes do nosso dia a dia? Em brigas sem sentido, em coisas que não tem nexo brigar, né? Então, outra situação aí bem complicada, digamos assim. Então, a ansiedade que eu me refiro, geralmente, né, ela chega como um excesso. Eu vou passar pelas ansiedades aí no decorrer desse mês, assim como em outros vídeos anteriores eu já passei. Mas é aquela agitação, né? A pessoa não consegue ficar parada, não consegue fazer alguma coisa, né? Não consegue manter o foco, é uma desregulação. Tem a depressão, né? A ansiedade, digamos, que está na preocupação do futuro, o estresse do presente, a depressão é traumas, dores e tristeza do passado, é uma forma de interpretar, mas ela está mais ligada à tristeza, é uma demanda muito comum, hoje em dia. Tem o autoconhecimento, que o autoconhecimento, as pessoas buscam se conhecer, buscam entender o momento que estão, buscam descobrir o que querem, até a orientação vocacional, né, que é para jovens, eu imagino para jovens que estão no ensino médio e vão ingressar para a faculdade ou já terminaram o ensino médio, eles vão buscar entender qual ramo vai ser o ramo de atuação. Então, né, é uma variação do autoconhecimento, não deixa de ser, porque você busca conhecer o que você é bom e o que você gosta de fazer. Então, tipo, você busca o meio termo ali para ser feliz, algo rentável, né, possivelmente uma faculdade nesse sentido, e você ingressar nessa questão. Que inclusive eu lembro de um professor falando que se você fica na internet pesquisando algo até tarde, se você não vê a hora passar focando em alguma coisa, provavelmente isso é o que vai te fazer feliz. Claro, a gente tem que entender bem o contexto.
Por exemplo, se a gente está falando em jogar, seja o jogo que for, né, tem o esportes hoje em dia, profissionalizar em si é muito difícil. Mas aí tu pode ver outras variações, tu pode ver a programação, tu pode ver, né, variações dos jogos, tu pode ver profissões relacionadas, né, comentaristas, streamers, próprios youtubers em si, né, tu pode ver aí profissões relacionadas, enfim, tem que ver a variação do que está acontecendo dentro da tua realidade e investindo aos poucos. E, né, se você tá investindo, se você gosta de ver sobre moda, se você gosta de ver de alguma coisa diferente, você começar a estudar e investir, né, tempo, até criar redes sociais relacionadas a isso. Talvez você consiga, com ou sem uma faculdade, ser mais feliz dentro de uma área que tem sentido para você. Então essa é a minha ideia em relação ao autoconhecimento. Procrastinação. A procrastinação é uma demanda, ela não é diretamente comum, tá? Pessoas geralmente não chegam, pelo menos o SUS, elas não chegam, eu procrastino muito, né? Geralmente não, tá, gente? Geralmente não. Ela é mais... você analisa a pessoa, conversa com a pessoa e você percebe que tem uma procrastinação ali dentro da vida dela. Tem demanda de emagrecimento, que eu me refiro de rotina, tá? Ou conciliar, o psicólogo conciliar, né, diversos profissionais, então ele faz a ligação, a comunicação entre o nutricionista, o médico, o nutrólogo, o educador físico, a rotina da pessoa, e ele comanda ali, digamos assim, algumas coisas, mas é orientação própria da rotina, a parte de exercício, a parte alimentar, essa parte, a avaliação física, avaliação médica, isso é com outros profissionais, tá? A receita de remédio também é com outros profissionais. Então tem essa parte do emagrecimento. Tem uma que eu não coloquei aqui que também é secundária, né? Como a procrastinação, a gente percebe a questão da fobia social, que é a dificuldade de interagir com as pessoas. Então ela é secundária, que eu me refiro assim, as pessoas elas não buscam ajuda por ela, né? Elas às vezes, eu sou triste. Aí tu vai entender a tristeza da pessoa, ela é triste porque não interage com as pessoas. E isso deixa ela triste, mas o problema não é depressão. Se você tratar com antidepressivo não vai funcionar, porque ela vai continuar não interagindo, o problema vai continuar ali. O que vai resolver mesmo é ela aprender a interagir, ela entender esse ponto, tá? Tem pessoas que naturalmente têm uma maior dificuldade, que em maior ou menor grau todo mundo tem, né? Talvez para falar para uma multidão muito imensa a pessoa teria uma certa dificuldade, né? Eu teria uma certa dificuldade que eu naturalmente falo bastante, mas eu ainda não sei. Então tem essa questão, né, de entender a real demanda, ver o que está acontecendo. Tem as demandas do sono, tá? Tem as demandas do sono que eu já vou citar, né? Eu vou citar a importância primeiro. Tem os riscos, que é a segunda parte, então a pessoa vem com uma demanda, eu entro nos riscos. Riscos é, por exemplo, a pessoa... risco de automutilação, né? A pessoa teve vontade ou já se machucou alguma vez, sendo elas se cortar, se arranhar, se morder, se beliscar, socar a parede, né? Comportamentos assim se ela tem. E nisso eu já entro, né? Se ela puxa o cabelo e se ela rói unha, tira corinho da boca aqui, né? Ou se ela arranca corinho aqui com a unha também. São comportamentos secundários, digamos assim, da automutilação, né? Que a automutilação ela seria socar uma parede ou se cortar, mas eu já aproveito esse momento e eu avalio. Né? Eles não são tão nocivos, né? Esses últimos, quanto se cortar, por exemplo. Né? Se cortar talvez seja um pouco mais nocivo e um pouco mais arriscado, mas eles são uma importante avaliação. Tá? Então eu avalio esse risco, eu avalio o risco de suicídio em 3 pontos, né? Tentativa, plano e vontade. Né? São esses 3 planos que eu avalio.
Lembrando, né, que quanto mais tu avançar nesse conceito, maior o risco de se repetir. Então, se você pegar quem são as pessoas que mais têm chance de tentar suicídio? As que já tentaram antes. É um fato aí. Depois, além da tentativa, tá, nunca teve tentativa, já teve plano. Plano é tipo assim, tal dia, quando eu ficar sozinho, vou fazer tal coisa, vou pegar tal coisa, em tal lugar, de tal maneira, eu vou deixar uma carta de tal forma, ou até escreve a carta. Então, isso é plano, tá? Eu quero que fique claro. Não é tipo você pensar, só vim na cabeça, eu vou fazer tal coisa e deu. Não, plano ele tem que ter quando você vai agir, ele tem que ter uma coisa mais assim, mais intensa e ter uma forte vontade ali. Não adianta a pessoa só ter um plano e tipo não ter vontade, só ser um pensamento intrusivo, algo que está atrapalhando, tá? Então tem que ter essa questão, tá? Tem que ter essa questão da vontade do plano e não ser algo intrusivo, tem que ser uma vontade própria da pessoa. Esse é plano, e antes do plano daí tem a ideação, que é a pessoa sente vontade, né? A pessoa tem ali algumas vontades, mas ela nunca fez nada e nunca planejou nada. Também é importante, né, entender isso para não avançar. Eventualmente, né, você não vai entrar em tantos detalhes, você vai entender um pouco da história da pessoa. Tem pessoas que eu já atendi, principalmente pelo SUS, né, que eu tive uma grande experiência, que tentaram inúmeras vezes, dezenas de vezes talvez. Né? E assim, então você tenta entender o que fazia essa pessoa tentar, tenta entender os contextos e tudo, e vai avaliar naturalmente para tentar evitar que isso se repita. O último item dos riscos é o uso de substâncias. Então eu pergunto se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, né? Se você é psicólogo, se você está vendo isso, jogue sempre para cima, tá? Jogue sempre para cima. A pessoa bebe, ela diz socialmente. Em vez de tu perguntar uma lata para a pessoa dizer duas, tu diz, tu bebe quanto? Um fardinho no fim de semana, uma garrafa de uísque, 1 litro de cachaça por vez. Joga alto, né? Joga alto. A pessoa vai falar, não, eu bebo 4 latinhas por dia. Tu já tem uma noção, né? Que talvez não é uma quantidade tão pouca, mas ela não falaria se você perguntasse, bebe quanto? Uma lata por dia? Ela já, né, jogaria para menos. A questão das outras drogas, né? Eu pergunto, maconha, cocaína, crack, heroína, LSD e alucinógenos, êxtase e alucinógenos. Se eu não me engano, essa é a lista que eu pergunto se a pessoa usa ou já usou. E mesmo perguntando, tá? Teve o caso de uma mulher leiga uma vez que ela já tinha usado ou usava maconha, não lembro. E ela falou, na adolescência, não sei o que, eu usei um negócio na lata. Quer dizer, mesmo perguntando, eu citei o crack. Ela falou que não, só que ela usou algo sem saber que era o crack. Então, tipo assim, dependendo, né, a pessoa, às vezes ela usou uma coisa forte e nem sabe, né. Acredito eu que seja crack, eu não entendo aí de drogas também, não sou usuário, nunca fui. Então, são esses 3 riscos que eu avalio, né, o risco de, por exemplo, se é um dependente químico ou se já tentou se matar, dependente químico no sentido de pode não estar em uso, tá, mas já teve aí um vício forte no passado, ou já tentou se matar, ou enfim, esses 2 aspectos você analisa da seguinte maneira, então a pessoa pode tentar novamente, pode usar novamente, ou pode vir a se cortar novamente, aí que são os riscos citados. Então é muito importante você entender e trabalhar para evitar. Agora falando do sono, então o sono às vezes ele pode vir como demanda principal, mas a pessoa não trazer isso. O que eu quero dizer? Eu tenho desatenção, eu tenho TDAH, não está dormindo direito. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu sou muito estressado, não está dormindo direito. Então assim, o sono
além de muitos casos ser a demanda principal, você tem que avaliar se você tem que regular o sono da pessoa, se não é um tratamento de insônia, por exemplo, né, para fazer o diagnóstico. Então você avalia e faz o diagnóstico depois do sono regulado, porque muitas vezes o problema é só o sono. E as doenças, né, as patologias, os problemas, ansiedade, depressão, essas coisas, geralmente ela tem no final, né, no manual de diagnóstico sempre tem no final, tem os sintomas e tem lá, por exemplo, ansiedade, uma depressão. Não pode ter outros motivos que considere isso. Então, por exemplo, assim, a gente está falando de ansiedade generalizada. Aí você bate o diagnóstico, só que a pessoa não dorme direito, a pessoa é bem ansiosa e não dorme direito. Mas aí tu tem que melhorar o sono da pessoa e se ela continuar tendo o diagnóstico, tu trata isso. Se não, é um problema de sono. Às vezes era só o sono e não era a ansiedade generalizada o problema principal em si. E outro fator do sono é que nada se consolida sem o sono. Então, tipo, tu quer estudar, tu quer emagrecer, tu quer fazer o que for. Se tu não regular o sono, tu não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, o sono ele tem vários pontos importantes. Eu vou citar aqui as formas, né, que o sono aparece. Então, ele aparece, ele interfere em vários fatores da nossa vida. Se você está dormindo bem, provavelmente você está tirando benefício e nem nota dificuldade nos pontos citados. A gente costuma notar só o que nos faz falta, tá? Isso é uma questão humana. Por exemplo, se eu não tivesse uma perna, mas dormisse direito, não tivesse uma perna, mas dormisse direito, dormisse bem, eu não ia olhar para o sono, tivesse facilidade de pegar no sono e tal, mas eu ia olhar para a questão, nossa, né, eu ia observar muito essa questão das pernas, a pessoa, sei lá, tropeçando e ia dizer, meu, tem as pernas e ainda é burra, sei lá, tipo, eu ia ver alguma coisa assim, né, mas a minha mulher, por exemplo, que ainda está em tratamento, está melhorando esse ponto, que não dorme direito, tem as duas pernas, no exemplo citado, na vida ela ia olhar para o meu sono, nossa, que inveja, e eu ia olhar para as pernas dela, meu, ela caminha, que inveja, eu tenho que usar prótese. Então, tipo assim, a gente olha o que faz falta. Então, se a pessoa tem o sono regulado, para ela, ela não percebe, mas isso aqui é muito óbvio. Então, o sono, dentro do aprendizado, ele afeta memória, concentração, aprendizado e processo de tomada de decisão. Então, se a pessoa não dormir direito, é mais difícil ela se decidir. Mesmo que seja uma coisa rotineiramente, né, uma coisa da rotina dela, uma coisa simples de fazer. Mais difícil começar. Na questão das emoções, afeta ansiedade, desregula ansiedade, depressão, choro. Essa pessoa tem problemas com choro, raiva e desregulação emocional. Pode vir outras coisas aí como ódio, tristeza, medos, pode vir aí outras questões aí por causa da desregulação emocional. Afeta vícios, recompensas imediatas, compulsões e procrastinação. Procrastinação eu tenho que fazer alguma coisa e estou fazendo outra. Então eu deveria estar gravando um vídeo e estou me jogando no celular. Estou procrastinando. Daí eu vou ter, inclusive, uma semana própria de procrastinação esse mês. Vícios por exemplo, assim, eu tenho vício no cigarro, eu tenho vício na droga, eu tenho vício na comida. Eu tenho um vício, realmente, né? Todo dia ou com muita frequência eu estou fazendo isso. Chega a ser um vício. Quando é compulsão, é que é muito intenso. Então, sei lá, fumo uma carteira numa pancada só. É uma compulsão em cigarros. Eu não tenho fome, mas eu como, eu como tudo que o meu olho vê. É uma compulsão, além do vício. Recompensas imediatas não é necessariamente o vício. Por exemplo, eu não sou viciado em nada, mas hoje eu vejo uma pornografia, amanhã eu como um brigadeiro, depois da manhã eu como uma pizza, no outro dia eu vou lá e compro, no outro dia eu... claro, tem recompensas imediatas positivas como atividade física e meditação, mas eu estou me referindo aqui às problemáticas, né? Então, eu não sou viciado em nada, mas todo dia eu tenho
comportamentos inadequados ou indesejados pela frequência acontecendo. Então também é ruim, né? Também é ruim nesse sentido. E procrastinação é o ato, né? Eu deveria estar fazendo outra coisa e estou fazendo, nos prazeres, estou enrolando, estou evitando aquilo, né? Vai ter aí mais vídeos próprios da procrastinação. E então esses são os pontos aí avaliados na questão do sono. Eu vou continuar do sono para frente, né? Eu vou continuar no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui, eu tenho que olhar o relógio, tá? Pra ver como é que tá a questão do tempo, que o vídeo ele se encerra sozinho no celular, então eu não posso perder alguns minutos. Você precisa entender, né, aqui o problema e avaliar a real demanda, né? Como eu citei antes, né? Às vezes a pessoa acha que é um TDAH, é o sono, acha que é um TAG, que é a ansiedade generalizada, é o sono. Às vezes a pessoa acha que é tristeza, depressão, e na verdade ela é triste porque ela não consegue socializar. Tratamento da depressão nenhum vai resolver, porque ela vai tomar remédio e vai continuar triste, tá? Então, vai continuar triste não, vai continuar incapaz de se relacionar com as pessoas, vai ter medo de se relacionar com as pessoas, então ela vai continuar tendo, né, esse desprazer. Eu fecho os meus atendimentos com uma respiração consciente, tá? Como eu guiei inicialmente, tá? Aqui no vídeo. Então, assim, eu tenho atendimentos online para quem está vendo esse vídeo de qualquer lugar do mundo que tem internet. Se você está vendo o corte, vai ter meu número na legenda. E se você está vendo o vídeo inteiro, vai ter meu número na descrição, no Facebook e no YouTube. Se você também deseja buscar atendimento aí presencial, eu atendo em Concórdia, tá? Se caso você não se identificou comigo também, busque aí um profissional para te ajudar, tá? É importante buscar ajuda se você está precisando. Eu irei fazer mais episódios do podcast Rotina Funcional, tá? Nesse momento, por enquanto, eu encerrei o questionário, tá? Não está tendo. No futuro, quem sabe, eu volte com ele, né? O questionário seria uma avaliação do que teve no conteúdo do vídeo, tem até o vídeo 66. E eu tenho aqui na descrição minhas redes sociais, né? Se você está vendo aí, vendo do YouTube ou do Facebook, tem meu Instagram, meu Telegram, tem aí também tem meu WhatsApp. E eu espero que o conteúdo tenha sido útil. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.